Então, assim, não é só eu cuidando, eu sou cuidada também. E lá nesse método da Grace fez uma das dinâmicas, foi muito impactante. Tinha uma plaquinha e você tinha que escrever ali tudo que te feriram. E aí você escreve de boa, né? Me fizeram isso, 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 isso. Só que chega uma parte daquela atividade que você tem que escrever tudo que você feriu o outro. E nós não somos perfeitos, a gente busca a perfeição, né? E aí você consegue olhar para dentro de si e ver tantas coisas que precisamos ser mudadas. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Que prazer poder falar do Senhor, das maravilhas deles com vocês. Muito obrigada pela tua presença. Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, de enviar para alguém, para que vocês sejam lamparina acesa. Aleluia. Marca a gente aí, comenta e curte. E eu tenho certeza que vocês serão edificados. Não Amém. só você, como a sua casa. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Uma convidada... Claro, todos os convidados são especiais, porque eu sempre falo isso, né? Porque, claro, que é o Senhor que manda, não tem como não ser especial. Todos são muito especiais. E só que ela, o que acontece? Foi uma indicação de uma pessoa muito maravilhosa. E aí a gente conseguiu ver o trabalho dela. Porque tem pessoas... Como é bom a indicação? Porque tem pessoas que a gente não sabe, não conhece e que a conexão, as pessoas trazem até você. E aí a gente consegue entender que acaba não sendo só indicação, mas o Senhor prepara a todo momento. E o trabalho dela é maravilhoso. E aí eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Com vocês, Cris. Cris, muito obrigada primeiramente pela sua presença. Amém. Pela sua disponibilidade, sabe? Pelo que você faz pro reino. Amém. Muito obrigada, porque a gente sabe que não é fácil servir. Não. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe o quanto é necessário. É verdade. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade primeiramente. E eu quero que você se apresente. Quem é Cris? Primeiro de tudo, eu achei tremendo você falar, porque na verdade são as amigas de Deus se encontrando, né? Verdade. Eu uso muito esse tema e eu acho ele assim, maravilhoso. Meu nome é Cristiane, eu tenho um Instagram chamado Cris Limpezas. Eu trabalho na área de limpeza, limpeza residencial, limpeza pós-obra, desacumulação e organização simples. Esse trabalho surgiu na época da pandemia. Eu já trabalhava na área de limpeza, mas eu não tinha uma qualificação, um profissionalismo nessa área. E na pandemia eu pensei em desistir, até que veio uma profeta do Senhor. E eu moro em frente a uma cachoeira. E na época ela falou assim, eu vi a cachoeira muito limpa. E eu via uma equipe com você fazendo a limpeza dessa cachoeira. Ali eu entendi o que Deus tinha para minha vida e eu comecei a buscar me profissionalizar dentro dessa área, até porque já era uma área que eu amava muito a limpeza, né? Eu fui criada por uma mãe muito rígida e que usava a seguinte palavra: se você não estudar, não der para nada uma boa casa, você vai limpar. E hoje eu mudo essa palavra ao contrário. Eu posso ser outras profissões, eu posso atuar em outras profissões, mas essa é a profissão que eu amo. Então não é por uma opção de escolha de necessidade. É por algo que eu amo e que eu sei que Deus ama, a limpeza, o cuidado da nossa casa, tudo isso. Então na época eu fui me profissionalizando nessa área. Eu achei alguns profissionais dentro dessa área. Até que um dia eu fiz prova de Deus. Eu falei, se tu tem isso para minha vida, eu estou saindo desse trabalho aqui de humilhação, de vergonha, e eu vou avançar. Isso já tinha acabado a pandemia, no caso? Isso ainda estava no processo da pandemia, aquele processo para você pegar a condução, precisava de uma carta. Porque você entrar tudo na casa das isso. pessoas para fazer limpeza nessa época... E nessa época as pessoas estavam vivendo um momento muito difícil, muito estressante. E essa casa eu trabalhava há muito tempo e ele estava fazendo várias humilhações a mim como pessoa. E eu me lembro que no dia que eu saí dessa casa, a minha cliente, né, eu esperei ele sair, eu fui comunicar a ela que era meu último dia lá e que eu não voltaria mais. E aí foi aquele momento tenso, onde ela falou para mim, agora eu quero falar quem é você. E aí ela falou, você está comigo há mais de 2 anos. E a minha casa é de excelência, a comida é de excelência, tudo é de excelência. E aí ela falou assim, vai, avança porque você vai longe. E hoje ela é uma das minhas seguidoras e ela tem visto tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí dali eu fui avançando. Paguei meu primeiro curso de limpeza residencial.
E aí, dali por diante... Gente, eu não sabia nem que tinha curso. Tem curso nessa área. E no curso eu pude aprender o quê? Eu, como limpeza faxineira, o que que eu fazia? Eu ia com a roupa rasgada, porque ia manchar de água sanitária, né? Uhum. Eu passava por muitas humilhações a respeito de uma comida, um café da manhã, né, dado mais inferior, porque essa é uma profissão muito linda, mas que ainda carrega muito preconceito, né? Verdade. Acha que o fato de você trabalhar assim, você tem que trabalhar só para comer. E não é assim, né? Uhum. É um trabalho de muita honra, de muita dignidade. E eu me lembro que eu já cheguei em casa com o meu carro da cliente dizer assim: como pode você chegando de carro e eu não tenho um carro, né? Gente. E eu me lembro que nesse dia eu saí dessa casa e eu já era muito conhecida no meu bairro, Xerém mesmo, pela minha limpeza, porém eu não tinha uma postura profissional, né? Eu não tinha um posicionamento. E nesse curso, com um diarista, eu fui aprendendo isso tudo. E aí eu me lembro quando eu conquistei meu primeiro uniforme que eu mandei fazer, meu primeiro sapato antiderrapante para não correr o risco de escorregar, né? E meus primeiros maquinários, eu era igual a você, eu não sabia que existia produto, maquinário, Nossa, né? verdade. Eu ia só com a minha roupa trabalhar, né? Hoje eu carrego todo o meu maquinário, todo produto profissional de diluição. E eu me lembro a primeira vez que eu comprei produto, né? E eu achei maravilhoso. A gente que mora em Xerém, né? É difícil para correio naquela época, 5 anos atrás, né? E o meu produto era extraviado. E nossa, como eu me lembro quando aqueles produtos chegaram. E foi uma experiência maravilhosa para mim. E eu fui me descobrindo mais ainda no que eu amava. Aham. Até que surgiu o Congresso da WHI, que eram os maiores especialistas de limpeza do Brasil, e você tinha que mandar a sua história. Eu mandei a minha história foi selecionada, e eu estive no maior congresso de limpeza do Brasil. Aonde? E esse congresso foi aqui no centro do Rio, ele acontece em vários Aham. lugares do Brasil, e lá eu conheci a limpeza pós-obra. Uma das palestrantes era sobre limpeza pós-obra, e eu lembro que naquele dia eu desejei Cris, por muita isso. gente não sabe que tem, assim, a limpeza pós-obra. Acha não que quem sabe. faxina a casa, faxina. E eu fui descobrir isso após uma obra na minha casa, que eu Ah. falei, gente, existe faxineira pós-obra que é detalhe. A gente acha que, assim, qualquer faxineira faxina tudo. E, na Sim. verdade... Não é assim, existe em todo tipo de limpeza, né? Isso aí. Por quê? Numa limpeza residencial, você está lidando com um tipo de sujidade. O que é? É poeira, é gordura. Na limpeza pós-obra, você está lidando com outro tipo. Você está lidando com cimento, tinta, cola, rejunte, ferrugem, silicone. Então, são outros produtos para ser usado. É uma casa que nunca verdade. ninguém morou. Né? Então, são outros tipos. São vários tipos de rejunte epóxi, rejunte cimentício, rejunte acrílico. Então, isso tudo precisa ser estudado. E aí eu me lembro que naquele congresso da WHI eu escutei falar sobre a limpeza pós-obra e eu falei para Deus, eu quero essa agora. Eu quero a residencial, mas eu também quero essa. E eu comecei a falar, a curtir as coisas dela no Instagram, até que um belo dia eu estava limpando uma cozinha e eu não tinha intimidade com ela e ela entrou em contato comigo e ela falou, eu estou te dando de presente o meu curso de limpeza pós-obra. Meu Deus. E eu não sei o porquê, mas uma semana antes eu dou de presente uma vaga para alguém, falta 3 meses para o meu curso e a vaga é sua. E aí eu pude ver o que é a mão de Deus dentro da nossa profissão. Na verdade, a minha profissão é algo que não foi só escolhida por mim. Ela foi algo escolhida pelo próprio Deus para minha vida. E aí eu me lembro que eu mesmo fazendo esse curso, eu fiz uma vaquinha na internet para me conseguir arcar com os outros custos da viagem. O curso era em São Paulo, um curso de 5 dias. Eu não exercia. Eu não conseguia exercer a profissão, mesmo com esse curso, que depois ainda te dá um suporte, que você vai para um grupo de Zap, onde ali você tira todas as suas dúvidas. Por quê? De todas as suas dúvidas. Cada dia é uma nova superfície sendo lançada no mercado, é um novo tipo de rejunte, é um novo tipo de madeira. Então, a gente está sempre ali em movimento, estudando. E aí eu me lembro que eu, evangélica, né? Eu conheci Jesus, a minha filha tinha 2 aninhos, há 22 anos atrás, né?
E esse medo sempre carregou comigo, porque eu falo que eu vim de uma família de mulheres criadas para ser dona de casa. E não mulheres criadas para ser empresárias, para ser dona do seu negócio. Então, isso foi uma coisa que eu sempre carreguei muito comigo para desbloquear essa área. E aí eu me lembro que teve uma semeadura na igreja e eu falei assim, eu preciso romper esse medo. E aí, antes disso, um pouco, eu ganhei mais um curso de limpeza pós-obras. Eu trabalho para um famoso, que eu sou apaixonada por eles, que é o Paparazzo do Flamengo, e eles me presentearam com mais um curso, Obra Mais Limpa. E eu estive de novo em São Paulo e eu não conseguia romper. Eu tinha todo o profissionalismo, eu sabia toda a técnica, mas eu não conseguia Nisso romper. você sozinha. Era Isso eu só sozinha, você. eu alavancava Ainda não sozinha. tinha Eu nada. tinha algumas coisas que ia, às vezes, para limpeza comigo, algumas pessoas. E aí eu semeei na igreja. Eu falei, Senhor, o erro está em mim, o erro não está nas pessoas. Sou eu que não consigo romper, sou eu que não consigo avançar. Me dá mais uma oportunidade, Jesus, que eu vou pegar ela. E eu me lembro que na época eu não tinha conservadora. Conservadora é uma máquina que você bate o piso, né, no chão, uma máquina muito pesada. E é muito importante essas máquinas na limpeza pós-obra. E eu tenho uma loja, né, que eu sou conhecida como madrinha dessa loja, e eles sempre falaram, a minha vida toda é a mão de Deus. Eles sempre falaram, a hora que você quiser pegar o que for na loja, você tem carta aberta. E aí eu fui chamada para fazer uma limpeza pós-obra, a qual eu tinha falado com Deus, né, que eu não ia retroceder. E aí eu fui chamada para fazer a cobertura do Zeca Pagodinho na Barra. Eu falei, Senhor, eu pedi, mas não precisava mandar tanto, né? Mas E vamos vem lá. logo assim, né? Um Pra desafio, romper, né? Um desafio. E aí eu fui lá, fiz o teste, né, de produto no chão. O pedreiro tinha refeito o rejunte, e nem ele, como pedreiro, não sabia como retirar aquele excesso de rejunte. Eu fiz uma visita técnica, fiz a demonstração, amor, e mesmo assim eu não conseguia romper. E aí eu me lembro que um dia uma cliente minha falou assim, lança o preço e corre. Aí 15 dias depois eu mandei para a Mônica, né? Eu falei assim, ó, você já arrumou alguém para fazer a sua limpeza? Ela, não, estou esperando você. Aí eu falei, não tem como fugir tem mesmo, como. né? Mas como é engraçado, Cris, porque Tremendo. muitas das vezes a gente pede pra Deus e a gente não consegue, né? Eu, às vezes, em oração, eu falo pra ele, Senhor, porque assim, gente, vir gravar aqui parece ser muito glamour, parece que é, mas é uma batalha, muitas das vezes é uma luta para você chegar, muitas das vezes as coisas acontecem, só que você tem que colocar o quê? Não, falar de Aleluia. Deus e o que ele faz tem que ser acima de qualquer coisa. E muitas das vezes a gente tá sem força, muitas das vezes a gente tá aí, a gente pede o Senhor esse momento, Senhor, eu quero falar de você. Sim. Eu quero mostrar o quanto tu é maravilhoso. Aí quando vem a oportunidade, tu faz o quê? Trava. Sim. Trava. Aí ele fala, cara, tu tá me pedindo, eu tô te dando, mas tu não vai. Então Sim. isso é bom pra gente entender o que acontece com ela, aconteceu com ela, aconteceu comigo, de que muitas das vezes a gente pede, a gente ora por aquilo, a gente acha que a gente vai conseguir, na hora que acontece a gente trava. E aí a gente tem que ir, ó, passo a passo, passo a passo, e confiando. Fala muito sobre desmerecimento, né? Às vezes a gente não se achar merecedor, não se achar capaz. Muitas das vezes também é sobre o sabotador que habita em nós e que a gente tem que estar lutando com ele no dia a dia para você romper. Porque uma palavra que eu uso muito é dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Então você tem que se qualificar, você tem que aprender a fazer com excelência para Deus. E aonde eu entro, eu levo a seguinte palavra, eu estou fazendo para honrar o meu Deus, o meu nome e o meu cliente que abriu a porta para mim. Verdade. Então, assim, o meu trabalho todo é a mão de Deus. E eu me lembro que eu entrei em contato com essa loja, eles me venderam essa enceradeira, eu fiz um trabalho de excelência naquele lugar. E de lá para cá as coisas foram crescendo dentro da limpeza pós-obra também, mas existia algo que ardia no meu coração, que era a desacumulação. E aí, dentro de toda essa área, eu consegui ter a oportunidade de fazer o trabalho de desacumulação também. Há pouco tempo eu fiz uma desacumulação numa casa onde o senhor, com uma boa condição financeira, não construiu uma família, até que um belo dia a vizinha viu que ele não estava respondendo, entrou em contato com a sobrinha, e quando ela chegou em casa, mais um dia aquele senhor teria falecido.
E aí ela sabendo que eu amo esse trabalho, né? Porque é o que você falou, vai indo de um para o outro, né? É a sua referência, o seu nome sendo soprado, né? E aí eu estive naquele lugar, foi em Pedra de Guaratiba, para fazer toda essa desacumulação. Ele precisou ir para um asilo, precisou ir para o hospital, se restabelecer a saúde, né? E a gente faz esse trabalho com muito amor. E eu me lembro que toda vez que eu vou fazer um trabalho, a minha equipe é conhecida por ser muito alegre. E aí eu me lembro que nesse dia essa moça falou assim: Cris, eu vejo você tão alegre limpando uma casa, que às vezes eu até penso se é superficial, mas não é não. Você e sua equipe trabalham alegre, feliz. Eu falei, porque eu entendi o valor do meu trabalho, eu entendi o que o meu trabalho carrega por trás. E você viu, você sabe todo o processo. Sim. Você não foi assim, porque Deus me jogou aqui. Você pediu, você foi junto com ele nesse processo, por mais que você tivesse, né, bloqueio para algumas coisas que a gente traz na nossa vida, mas você acompanhou, você foi junto nele. E deixa eu te fazer uma pergunta, gente, olha aqui, eu até tô com um negócio aqui para perguntar, então quando eu estiver vendo aqui, é porque é muita coisa, senão Agora a gente vai falando. Então, olha aqui, Cris, me diz uma coisa. Você veio você falou assim, olha, eu tava com eu queria a obra, cheguei na obra, ok, cheguei. Aí agora você falou, ardeu no meu coração do desacumular. E veio de um lar. O lar e o desacumular, a obra, ele trata diretamente com alguém? Não. Você chega lá, a casa tá vazia. Você sentiu essa diferença? Pô, a obra ainda não é o que eu quero gente, eu quero não só limpar a casa, eu quero alguma coisa diferente. E você acha que isso levou você a procurar esse outro tipo de limpeza, de desacumular o lugar, o ambiente? Você acha que alguma coisa disso? Ou na obra você também tinha esse contato direto com as pessoas? Não, eu tenho a mesma paixão, tanto pela limpeza residencial, quanto pela limpeza pós-obra, quanto pela desacumulação. Mas, na verdade, a desacumulação, ela fala de algo espiritual muito mais forte. Uhum. Na verdade, a limpeza pós-obra, olha que desceu fresquinho agora do céu, a limpeza pós-obra, ela traz um contato de alegria. A construção, nova, você está de um renovo, né? Tudo aquilo que você investiu para construir, agora vai ser limpo e você vai poder entrar com a sua família. E eu sempre costumo dizer que a sua casa é uma caixinha de presente aonde você guarda os seus maiores tesouros. O que são os seus tesouros? A sua família, o que o seu dinheiro te propôs a construir, o melhor móvel, o melhor piso, a melhor superfície, né? Então, assim, a casa em si, ela é um presente, ela é uma caixinha. Só que no decorrer da vida, das feridas da vida, tanto física quanto espiritual, essa casa perde um rumo. E nós estamos vivendo assim. Mulheres perdendo o rumo daquilo que ela foi chamada. Você foi chamada para ser uma empresária, eu também fui. Só que a gente precisa saber governar melhor o nosso tempo, aonde a nossa casa não fica esquecida. E é aí que entra o despertar e o espiritual. Então, o trabalho da desacumulação, ele já é um trabalho onde a gente tem que estar muito ligado no espiritual. Eu respeito a religião de cada uma, mas essa é a minha. Uhum. A minha é carregar Cristo. A minha é, quando eu entro nessas casas, a gente pergunta, pede autorização se a gente pode orar. E todas as meninas que trabalham comigo, elas sabem que a gente, quando está numa limpeza de desacumulação, a atmosfera espiritual é outra diferente. E a gente tem que trabalhar pesado, muito ligada, né? No espírito, né? Contudo, até a chegada naquela casa e até executar aquilo tudo. E é um trabalho de muito amor, muito carinho que a gente faz e muito respeito de até onde é o nosso limite. De respeitar. Eu digo que o processo de desacumulação, você passa por 3 processos. Uma que é o apego, né? Aquilo que você não precisa se apegar e você pode descartar. Outra que é o emocional. O que traz de lembrança isso aqui para mim? Lembrança boa ou lembrança ruim? Se é ruim, eu descarto. Se é alguma lembrança boa, eu guardo. E o que é doação? Então, o processo da desacumulação ele é dividido em 3 partes. Doação, descarte e emocional. E a gente tem que saber respeitar esse emocional das pessoas. Quando a gente chega para fazer desacumulação, jamais criticar aquilo que ela quer ficar numa casa. Porque a pessoa já está ferida. A pessoa já está machucada.
E o mundo, ele tem o costume de dizer, tá sujo porque é porco. Tá com isso tudo porque não governou. Não é. É a ferida da alma, é a ferida do coração. Muitas das vezes é um sabotador. Eu vou me suprir disso daqui. Eu tenho dinheiro, vou comprar. Tenho dinheiro, vou comprar. Aquilo que não cabe mais dentro do seu armário e que não tem mais local para colocar, é acumulação na sua vida. Então, tudo tem um local. Quando Deus fez o tabernáculo, teve ordem para construir esse tabernáculo. Eu achei linda aquela arca da aliança ali. Teve ordem para tudo. Para cor, olha que detalhe lindo. Para a cor das cortinas, para o tamanho da cortina, para qual madeira ia ser usada, para a medida do tamanho do tabernáculo. Gente, a cortina tinha várias cores, olha que detalhe lindo. Esses dias eu estava lendo sobre o cálice. Gente, era feito de uma florzinha. Essa florzinha tinha tantas florzinhas para colocar em um candelabro. Isso é o quê? É a decoração da nossa casa. Isso é o que colocamos dentro da nossa casa. Nossa casa, ela é tabernáculo. A sua casa é um templo de adoração. Esses dias eu li você falando, a minha casa agora está construída. Eu vi, lindo. E agora ela é um lugar para cultuar o Senhor. Então, tudo que tem que estar ali naquela casa, detalhe por detalhe, é para sua família? É para sua família. Mas é para o pai também. Verdade. Esses dias eu escutei algo que você dá 10% do dízimo. 90% fica com você. A maior responsabilidade não está sobre ele, não. Está sobre você. Como você está governando os 90%? Você está criando uma casa de acumulação? Você está criando uma casa de desordem? Olha o despertar para a nossa vida. E, na verdade, quando a gente fala em acumulação, a gente vê igual aquela série que quando você vê a pessoa não entra, de ferro velho, que tá por todo lugar, que você não consegue entrar. E a acumulação não necessariamente é isso. É como você falou. É a gente não ter mais roupa, guarda-roupa para colocar roupa. Você tá acumulando. Né? Você Isso já não aí. tem espaço para você botar, você está acumulando. Porque quando você falou desacumulação primeiramente, eu já pensei naquilo. Não tem espaço para entrar dentro de casa. É ferro velho para tudo que é lado. A pessoa cata na rua, traz para dentro de casa. E você sabe que isso também carrega um egoísmo, né? Porque nós fomos feitos para transbordar. Jesus transbordou sobre a nossa vida, ele se doou por nós. E muitas das vezes isso é o egoísmo também, né? Eu só aceito ter, mas eu não aceito doar, transbordar para outras vidas, né? Eu vou em muitas feiras de limpeza, muitos congressos, eventos, e nenhuma dessas eu conheci aquele Diários do Gui, não sei se você já ouviu falar. É um top de um acumulador, e eu tive a honra de participar com ele de uma, aqui no Rio, né? Essa família não era uma família carente, tá? Era uma família de uma boa posição financeira, e o grau de acumulação era o máximo. Meu Deus. E isso não fala de situação financeira. Isso fala de distúrbios. Isso fala de desordem dentro de uma família, né? Isso fala de dores da alma, né? Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então tem que ter uma ordem na sua vida. Tudo na vida precisa de ordem, né? Verdade. E precisa ter essa ordem, né? De saber que o seu dinheiro, você também tem que cuidar da sua casa, mas também tem que cuidar do seu espiritual, tem que cuidar do seu corpo. Isso me faz lembrar que eu perdi quase 17 quilos. Na minha correria de trabalho, todo mundo começou a achar muito estranho, falar muito, até que eu decidi ir ao médico, eu estava com 570 de glicose. Quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, você não está sentindo nada, eu nada. Mas isso foi um despertar para a minha vida. A única coisa que eu sentia é que eu estava emagrecendo, ficando cansada, bebendo muita água. Mas na correria de trabalho, eu não fui ver. Então, a gente é alinhado em 3 fases, né? Corpo, alma e espírito. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Não é fácil ter uma vida de ordem, mas é melhor do que ter uma vida desorganizada, né? Com certeza. E isso traz para tudo. Uma desordem. Eu fico pensando, se a desordem começa dentro da sua casa, acabou. A tua vida, o teu trabalho, por onde você vai, não tem como se organizar. Porque Sim. a tua casa, onde está a tua família, onde está teu bem precioso, está desorganizado, como é que eu vou organizar uma outra parte da minha vida? Sim. Que é importante, tanto quanto, mas não é, né? Sim. Tipo assim, tanto quanto não. A família vem ali, mas como que a gente organiza? Não tem como. E aí, nesse decorrer, Cris, quando você foi vendo dessa parte de acumulação,
Você foi percebendo que em todas as casas que acontecia isso, né, de acumularem as coisas, vinha de dor, vinha de dores isso? De todas você começou a ver que era Com tudo... certeza. De muitas dores e de muitos problemas espirituais que muitas das vezes não é tratado. Sempre de muita dor. Nunca é porque a pessoa é relaxada ou porque ela não priorizou. E muitas das vezes a pessoa tem dores daquilo, mas ela não consegue ter força para se organizar naquilo. Na verdade, a gente fala também sobre valores invertido da mulher moderna de hoje, né? Ela trabalha, mas ela não quer mais saber de ter o pote bonito na casa dela. Muitas delas. O tapete lindo que combina, ela quer saber do quê? Do cabelo bonito, dos cílios, da unha. Mas ela não se importa mais com isso. E aí foi da onde que começou a surgir de eu começar a olhar muito para as mulheres da casa. E hoje eu tenho um grupo de mulheres no Zap, né? E esse grupo surgiu assim. Eu tive um casamento muito difícil com um dependente químico. Eu conheci ele na igreja, eu casei na igreja, tudo isso, mas eu tinha aquele pequeno rótulo. Ele não é tão perfeito, mas eu posso ajudar e mudar ele. Hoje não, hoje eu entendo que eu tenho que arrumar uma pessoa na linha que eu estou, dentro do padrão que eu estou, para a gente conquistar junto. Mas há 17 anos atrás eu não conseguia ter essa visão que eu tenho hoje e está tudo bem. E aí eu me lembro de muitas dores no meu casamento e eu sempre falava para Deus, falava, eu quero tratar mulheres um dia. Na verdade, o meu ministério surgiu através da minha dor. E muitos ministérios surgem assim, né? Tem como vir um chamado. Quando a gente sempre fala, quando você sofre muito numa coisa, você já tá aí, ó. É ali que é o meu chamado. É ali que é teu chamado. Mulheres, a gente tá sendo atropelada. Por quê? Hoje em dia, antes ainda tinha, né, aquela que cuidava da casa, né, aquela que cuidava dos filhos e tal. Hoje a gente, além de a gente se vê, né, na situação de cuidar de casa, ter empresa ou trabalhar fora, fazer janta, cuidar de filho, levar no médico e tal, e muitas vezes não tem ninguém ajude, ou não tem a condição de, tipo, de pagar uma pessoa para poder ficar fazendo a limpeza ou fazer a faxina. Então, quando a gente vê, a gente foi atropelado. E como é que lida com isso? Pois é. Né? Como é que lida com essa situação? Então, assim, as mulheres têm ficado... Por isso que tem... A depressão tá como é que tá, a ansiedade tá como é que tá, porque... Pois é. Hoje no grupo a gente falou até a respeito disso, da ansiedade, né? Que a palavra de Deus diz que se ele cuida dos lírios do campo, né? Ele cuida da vestimenta, né? E eu até falei assim, eu falei, olha, menina, como a palavra de Deus é linda, tá falando do vestimento dos lírios. Sabe o que ele tá falando? Tá falando do guarda-roupa da gente, mulheres. Porque não é se ele cuida do vestimento dos lírios, é do guarda-roupa. Então não precisa se preocupar, só não precisa acumular. E aí ele falando sobre tudo isso, né? Então esse é um dos maus do século, é a ansiedade, é a falta dos governos, porque nós estamos vivendo num tempo, vê se você concorda comigo, aonde as mulheres elas tinham trabalho, mas era um trabalho básicozinho, dava para ela cuidar da casa dela. Hoje em dia, as mulheres elas têm descoberto tanto o seu potencial, tanto que elas têm atingido níveis dentro da profissão de cargos muito altos. Muitos. De muita responsabilidade, maior do que o marido. Ela só precisa vigiar como isso vai ser usado. Se é para frutificar na casa dela ou se é para mostrar, eu posso, eu tenho mais agora. Agora eu tô no comando. Aí você está distorcendo a Bíblia, porque ele é o comando. Ele é o cabeça. Você pode até ser esse pescocinho lindo que conduz essa cabeça com sabedoria. Mas ele é o cabeça. Então a gente precisa governar. Para que a gente está usando nosso dinheiro? É para vingança? É para mostrar para a sociedade? É para poder, né? É para poder? Então isso precisa ser muito refletido. Foi aonde eu comecei a analisar muito mulheres, devido a estar em muitas casas, né? Devido a lidar com mulheres, devido a muitos anos atrás já saber que esse era o meu ministério. Porém, a gente muitas das vezes é presa a rótulo. E eu me lembro que da igreja que eu era, uma vez Deus falou comigo, você vai ser líder de mulheres no próximo ano. E eu me lembro que eu passei muita luta nesse casamento e quando chegou no final do ano, Deus estava me dando já até projeto para aquelas mulheres. O pastor daquela igreja, ele me chamou e ele falou, você não foi líder de mulheres, eu era para ter colocado você. Porque você não veio em tal compromisso. Religiosidade.
Porque só eu sabia o vento que eu estava passando. Mas naquela época eu achava que eu precisava de um rótulo, de uma autorização da igreja, sendo que o meu pai, o seu pai, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que a gente está fazendo aqui é o ide. Verdade. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho. E eu travei naquela época. Até que, com o tempo, com as minhas dores, e sempre que eu podia, estava ali falando com mulheres. Se eu chegava numa casa, a mulher estava ferida, eu conversava, eu dialogava. Eu comecei a usar meu Instagram muito para falar com mulheres. Eu acordava, eu tinha uma palavra-chave que eu quero voltar a usar. Eu falava: levanta, mulherada, vamos à luta. E eu já recebi abraço de mulheres na rua e falar: eu levanto por causa daquilo que você fala. Ai, que benção. Então, assim, isso é maravilhoso. E aí, até que agora, em fevereiro, surgiu o meu aniversário. Eu ia me presentear com um método, né? Que eu amo nesses métodos de cura emocional, Aham. essas coisas. Mas acabou que Deus mudou. Falou: você vai fazer uma festa de aniversário para você. Aí, festa. Eu amo Aí, festas. Eu amo ô, festa. vai em várias festas com a gente. A gente faz Aí, ó. várias festinhas. Aí, ó. Só chamar. E aí, eu fiz o meu aniversário. Meu aniversário é dia 9 de fevereiro. E eu fiz uma festa, um encontro de mulheres, dia 8 de fevereiro. Uma das palestrantes foi a Elaine. Aham. Eu fiz um encontro de empresárias. Pessoas que, para mim, eram referência dentro da área profissional. Eu selecionei algumas e eu fiz um coffee break de mulheres no espaço da minha amiga Jo. E foi um evento maravilhoso, porém acabou não se tornando um evento tão empresarial. O Pentecoste desceu, Ah, minha Deus filha. usou, Deus bradou, Deus não Deus ia mudar falou. os projetos à toa, né? E eu me lembro que a Elaine estava passando um tempo de adversidade muito difícil com o netinho dela, e ela falou: eu não vou poder ir. Eu falei: tu vai, Fácil, tu vai. Aham. E eu me lembro que a Elaine chegou lá e a parte dela, ela tinha que levar um pouco das roupas da loja, né? E falar sobre empreendedorismo. Ela tem uma história muito linda nessa área, né? E eu me lembro que a Elaine falou assim: eu não tenho como falar de onde eu cheguei sem falar do meu Deus. E a Elaine só falou de Deus, e a outra que era para falar de imagem, fez uma coreografia sobre a borboleta, né? Rompendo o casulo, né? E foi maravilhoso. A outra que foi falar de nutrição, falou o que a gente falou aqui, sobre corpo, alma e mente, né? E eu me lembro que naquele dia Deus usou uma irmã e falou assim: esse grupo do seu aniversário não vai acabar. Esse grupo vai só trocar o nome. E o tema do meu aniversário que Deus me deu foi borboletas. E eu fiquei sem entender o porquê. Falei: eu vou começar a estudar sobre borboletas. E aí eu comecei a estudar sobre borboletas. E aí eu descobri que nós somos uma borboleta que rompemos casulos, né? Amém. Verdade. E aquele tecer da borboleta, né? Não é porque você está num casulo que o processo não está sendo feito. Ali está fortalecendo asas. Não adianta querer sair do casulo antes do tempo. Há um processo para que você esteja nesse casulo, mas também tem a hora certa de romper ele, né? Verdade. E aí foi maravilhoso, o tema foi borboleta, foi um coffee break de mulheres, e ali foi falado: esse grupo vai acabar não, ele vai trocar o nome, e eu tenho um grupo de mulheres que se chama Saindo do Casulo, e ali tudo aquilo que eu vivi com mulheres e tudo que eu estudei por muito tempo, e tudo que eu vivi, eu pude começar a usar com aquelas mulheres, né? O grupo tem algumas regras, você tem que falar, você tem que participar do estudo, você tem que ativar mulheres, você tem que romper, você tem que se amar, se valorizar, governar o seu tempo. Tem uma palavra muito forte que diz: quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Verdade. E aí ali a gente faz todo esse trabalho, e ali tem mulheres muito feridas. Tem mulheres com problema de dependência química, tem mulheres que foram agredidas por marido, tem mulheres que não se vê profissionalmente, né, dentro da área delas, tem mulheres que ainda são dona de casas muito feridas, tem mulheres feridas por um filho, sabe? E ali Deus tem feito assim maravilhas na vida daquelas mulheres. Nós conseguimos, de vez em quando, a gente faz um encontro. Se a gente dessas não tiver aqui para mulheres. ajudar, para que a gente serve? Né? Eu li uma frase que dizia assim: se a gente não serve para servir, a gente não serve para mais nada, né? Porque a gente tem que estar aí, a gente tem que estar ajudando as pessoas. E eu estava até brincando com o Vitor quando eu cheguei aqui. Eu falei assim: Vitor, a gente, quando aceita Jesus na nossa casa, né?
a gente aceita, ele nunca tá sozinho. Né? Por onde ele andava, ele carregava uma multidão, ele carregava pelo menos 12. Ai, maravilhoso. E aí, quando ele entrava na casa de alguém, ele entrava com uns 12 no mínimo. Então, assim, quando a gente aceita Jesus na nossa casa, a gente não aceita ele sozinho. A gente aceita o mínimo os 12. E quando ele vem Pedro com um jeito de Pedro, João com o jeito de João e tudo. E a gente tem que entender isso. E aí eu tava falando com meu marido um dia desse. Amar o próximo não é difícil, né? Amar não é difícil, né? Difícil é o próximo, mas porém eu também sou o próximo de alguém. Pois é. Do mesmo jeito que eu sou, que amar o próximo é difícil, me amar também é difícil para alguém. Então, isso eu comecei a olhar as pessoas diferente, ao perceber que eu também sou próximo de alguém. Pois então, é. eu comecei a ver isso de um jeito diferente. E a gente está aí para isso. Quem vai chegar, aquela vai trazer mais alguém, aquela vai trazer mais alguém e transformar. Me diz uma coisa, Cris. Você tem ajudado muitas mulheres nesse sentido. O que também isso traz para dentro da sua casa e para dentro da tua vida? Nossa, eu acho muito engraçado, até me emociona, né? Quando eu tô com elas sempre olham para mim como uma torre muito forte. E não é assim. Não é. Não é assim, eu sou tão alimentada por elas, sabe? Se hoje eu sou uma nova Cristiane, é claro que é por Cristo, pela experiência que eu vivi, pelas mesas que eu decido hoje sentar, né? Pelas separações que eu decidi fazer, mas também é muito por elas, porque a palavra de Deus diz, pereça eu, mas não a obra do Senhor, e foi imposto sobre mim uma responsabilidade, né? E eu quero cumprir isso com zelo. E ver ali uma vida sendo transformada. A gente tem uma do grupo que eu me lembro, o primeiro encontro, ela gritava, eu quero morrer, eu quero morrer, quero morrer. Deus. Hoje ela é responsável por uma parte do grupo, né, onde ela coloca todo dia ali uma live que tem, e ela é responsável por essa parte. Eu vejo o diferencial do Senhor sobre a vida delas. Então, assim, para mim, elas são o meu combustível hoje. Elas acham que eu sou o combustível delas, mas não é. Eu me levanto determinada que eu tenho mulheres ali para ajudar. Porque tem dia que a gente tem vontade de desistir, né? Tem dia que a gente cansa, tem dia que pesa. Às vezes não tem nenhum motivo. Eu tava falando com a minha mãe hoje, eu falei, mãe, tem dia que ela tava falando que ela não tava bem. Eu falei, mas tem dia que a gente acorda assim mesmo. Às vezes não tem nenhum motivo específico, mas a gente apenas queria ficar deitada, queria ficar sozinha, não queria ver gente, não queria ver barulho, mas você precisa, e para isso me há uma motivação, você precisa estar bem, você precisa cuidar, eu te dei uma responsabilidade, você tem que fazer direito sobre a responsabilidade que eu te dei. E aí começa a vir sobre o amor a Cristo, né? É o amar a Ele que você supera, que você levanta, que você vai, que você grava um vídeo às vezes sem querer gravar, que você faz as coisas porque é por amor a Ele, né? Eu sou muito transparente com elas no grupo de mostrar isso. Que o dia que eu tô mal, o dia que eu tô fraca, elas estão ali me socorrendo, né? Nós estivemos agora no método SSS e foi muito maravilhoso estar lá. E eu consegui levar uma caravana delas para esse método, foi 3 dias. E eu me lembro que em nenhuma das atividades lá, né, você tinha que levantar uma pessoa. Essa pessoa era a maior do grupo e o meu grupo não conseguiu levantar. E essa cena não sai da minha cabeça, porque a gente foi separado, né, lá, quem não conseguiu levantar para estar lá na frente. E depois de mais 2 tentativas, o meu grupo, a gente conseguiu levantar essa pessoa. E foi muito impactante, porque todas elas vieram assim, louca, pulando em mim, ou seja, vibrando comigo, sabe? Eu perdi a minha avó agora há pouco tempo, menos de 1 mês, e a minha avó era o meu suporte, era o meu amor. E elas me fizeram uma surpresa, elas apareceram no enterro da minha avó. Então, assim, não é só eu cuidando, eu sou cuidada também. E lá nesse método da Grace fez uma das dinâmicas, foi muito impactante. Tinha uma plaquinha e você tinha que escrever ali tudo que te feriram. E aí você escreve de boa, né? Me fizeram isso, 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 isso. Só que chega uma parte daquela atividade que você tem que escrever tudo que você feriu o outro. E nós não somos perfeitas, a gente busca a perfeição, né? E aí você consegue olhar para dentro de si e ver tantas coisas que precisamos ser mudado. É o próximo de alguém. Isso na verdade, aí, é o o que eu tava próximo falando, de é ser alguém. o próximo de alguém. Jesus veio para quem? É. Para os doentes, para os necessitados, né? Ele veio para esses. Ele veio para qual mulher? Verdade. Para essa mulher que ainda não descobriu o seu amor, o seu potencial, a sua valorização.
sabe? Para essa mulher que ainda não descobriu a potência que ela é em Cristo. O que uma voz pode fazer. Jesus não precisou fazer tudo através do material, não. Foi palavra. A nossa voz, ela pode transportar uma montanha. Então, assim, palavras curam, mas palavras também ferem. Muito. E tem muitas mulheres feridas. E nós estamos aqui para ajudar essas mulheres, né? A descobrir o seu potencial, o seu amor próprio. A palavra de Deus diz, ame ao próximo como a ti mesmo, né? É verdade. É se amar primeiro. O que você tem feito por você? Deixa eu te falar. Quando você faz eu falo desapego, mole. Quando você faz, né, esse trabalho de... Gente, qual o nome mesmo? Desacumulação, eu falo desapego. Desacumulação. Não é um dia. É um dia. Tem um processo com aquela pessoa. A pessoa, ela confia, ela pega uma confiança. O que você tem de um testemunho, assim, para falar do tipo, eu cheguei assim e saiu assim? Eu tenho. Tenho 2 maravilhosos. Primeiro que quando a pessoa está disposta a viver a desacumulação, a maioria das vezes ela está muito segura em mim como uma mãe cuidadora dela. E muitas das vezes ela nem quer estar na casa. Eu entro e eu sei dentro do meu campo profissional tudo que eu tenho que retirar dali e ela não participa. Gente. E tem um detalhe muito forte nisso, que eu retiro esse lixo todo, fora da visão dela. Porque senão ela volta ao vômito. E ela remexe aquilo e pega de volta. Então, assim, eu já fiz desacumulação de eu ter que virar o banco de trás do meu carro, forrar um pano e fazer 5, 6, 7 viagens, levando para bem distante no lixo, porque se ela vê, ela pega de volta. Pega. E vai achar que tudo aquilo é importante para ela, né? Que não deixa de ser, porque senão ela não teria. Para ela tem importância aquilo, né? Isso. De fazer em casa, de falar assim, leva para bem longe, porque se eu ver, eu pego. Sabe? Olha. Como também já tive da pessoa ir lá, longe, aonde é o lixo, descobrir aonde era e pegar coisas de volta. Isso me dói, me machuca muito, porque é você ver voltar ao vômito, né? Voltar à imundície, né? Como também já tive de fazer de casa de alto padrão e no final eu escutar assim, ó, daquela cliente, aquela foi paga, porque tanto eu faço esse trabalho em ação social, quanto eu faço pago também. Esse foi um trabalho particular pago, e no final ela falou assim, que em algumas áreas mais particulares ela precisou estar, né? E ela dizia assim, Cris, se eu fizesse a maior viagem para o melhor resort, eu ia voltar para dentro da minha casa e a dor está aí ainda. Então, Cris, ter você na minha casa foi melhor do que qualquer resort. Então, ela sabia dentro dela o problema que ela tinha. Sabia. Ela só não consegue parar, né? Sim. Ou normalmente a pessoa que te chama, porque tá falando assim, cara, eu não consigo mais sozinha, né? Já que alguns, eu não sei se são evangélicos, crê ou não. Ou se a família fala, olha, você vem aqui resolver isso porque eu não tô mais aguentando. Porque às vezes moram juntos, né? Como é que funciona isso, Cris? Então, tem esses 2 extremos. A maioria das vezes é a própria pessoa da casa, tá? Que me procura. Olha! Mas acontece de alguns casos de ser o filho, de ser um sobrinho, um tio, que pede para fazer esse trabalho, entendeu? Mas no particular, a 99% é a pessoa da casa mesmo que me chama para fazer esse trabalho. Agora, na ação social, a maioria das vezes é alguém muito próximo que sente aquela dor. Inclusive, eu tenho uma até lá no ponto final de Xerém que eu gostaria muito de fazer, mas para essa limpeza eu preciso ter um suporte grande, assim, de prefeitura, caminhão, equipe grande, produto de limpeza, tudo isso. Mas é uma casa que eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho suporte de pessoas para fazer essa limpeza. Meu Deus, e na verdade, você falando isso dessa moça lá, que você fez da viagem, você não só limpa uma casa, você limpa uma alma. Uhum. É uma limpeza de alma, é uma limpeza de mente. Porque assim, a pessoa pedir para fazer, é igual a gente pedir a Deus assim, Senhor, me ajuda nisso. Aí quando ele faz, a gente trava. Eles pedem, vem cá me ajudar. Mas muitas das vezes quando você chega, eles dão de cara com a dor. Porque uma coisa é você pedir, outra coisa é você viver, né? Então quando eles conseguem liberar aquela situação,
você tirando, é como se você estivesse tirando dentro delas cada ferida. Cada ferida. E o mais lindo ainda é porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Com o Senhor, trabalhando também espiritualmente, né? E isso é muito lindo, porque... Eu deixo sempre todo o apoio para a pessoa, se precisar entrar em contato comigo depois, para querer saber de alguma coisa da casa, entendeu? Eu sempre peço, se a pessoa tiver alguma prioridade na casa, que fique, para me sinalizar o que quer, que continue ali na casa, entendeu? Eu sempre deixo essa parte muito à vontade da pessoa, de querer deixar algo que envolve emocional, só que a gente tem que ter muito cuidado no que envolve emocional. Eu me lembro que, conforme nossos parentes, né, vai morrendo, e essa parte assim é muito interessante, na casa da minha mãe tinha um aparador, né, antes da tromba d'água. E ali a minha mãe tinha foto de várias pessoas, e 90% era pessoa que já tinha morrido. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente guarda na nossa casa, com que memórias estamos trazendo para a nossa vida. Se for memórias tristes, é melhor descartar, ainda que você não seja um acumulador, né? Mas é importante que você descarte. E quando a gente fala em acumulação, é bom frisar que a gente não fala só em grau máximo. A gente fala porque isso começa nas mínimas coisas. Aquele pote que tem na sua casa quebrado e que você foi deixando, né? Aquela roupa rasgada que você foi deixando. Ninguém começou numa acumulação no máximo. Começou como esse sabotador e essa maneira que você tem de procrastinar no pouco até chegar no muito. Isso que é o forte. Verdade. Sabe? É você saber de que de vez em quando você tem que vir policiar toda a sua casa. Gavetas, armário, né? Despensa, o quartinho da ferramenta, que é um perigo na casa, né? E saber que quando você está fazendo isso, você não está fazendo só no seu material. Você está fazendo uma limpeza interna dentro de você. E eu quero dizer isso porque... Vou até falar um testemunho aqui. O que aconteceu? Eu, quando era mais nova, eu sempre fui muito gordinha. E aí, eu sempre sofria muito bullying na escola. Quando eu cresci, eu comecei a virar a doida da roupa de academia e de tênis. A doida. Eu comprava roupa de academia, mas não comprava. Só que eu nem malhava tanto assim. Mas eu começava a malhar e queria, tipo, roupa. Eu comecei, pra você ter noção, meu closet, ela tinha mais roupa de malhar do que roupa comum. Eu tinha mais ou menos 29 tênis, que eu só usava 2. Mas eu tinha a necessidade de comprar roupa de academia. Toda semana eu tinha roupa de academia. Eu acumulava roupa de academia, eu não queria doar roupa de academia. E aí você falando isso, e eu fiz isso, eu vi isso numa terapia uma vez quando você falou da dor. A gente acaba acumulando aquele processo que eu tive do bullying por eu ser gordinha. Não, eu quero roupa de malhar, vai ser roupa de malhar, vai ser roupa de malhar. Eu criei um closet que, pra mim, que só tinha roupa de academia. Só tinha roupa de academia. E eu nem usava aquilo tudo. E eu tive que fazer mais um guarda-roupa, porque eu não tinha onde colocar. Entendeu? Só de roupa de academia. E aí é onde a gente vê o que acumula com a nossa dor. E se você pensar, não era a roupa de academia, era a dor que você carregava de ser gordinha, de tudo que falavam e que você queria mudar. E aí o que você pegava e fazia? Essa dor, você transformava ela em coisa material. E que ela iria me mudar, porque era motivação. Eu tenho roupa, vou malhar, vou fazer isso, eu vou malhar. Eu ia malhar, tal, beleza. E eu vou usar. E aí até que eu peguei e falei assim, parei. Inclusive foi até esse ano mesmo, que eu comecei, eu falei, parei. Na verdade, eu comecei diminuindo a roupa. Eu comprava toda semana eu tinha que ter roupa de malhar, ainda mais que ainda vem o espiritual, porque vem uma facilidade para você vir dentro, para você se afundar, absurda. Então, já tinha uma pessoa que mandava para mim e eu pagava, tipo, daqui a 30 dias. Sim. Então, já vinha essa facilidade. Então, já que eu vou pagar daqui a 30 dias, manda 3. Entendeu? Aí eu usava aquelas 3 naquela semana. Pronto. Mais 3. Usava. Sim. Mais 2. Quando eu vi, eu tava gastando uma fortuna só com roupa de malhar. E aí, o que é? Eu peguei e comecei. Meu marido começou a falar, cara, outro... Pra que isso? E aí eu fui diminuindo. Mas eu abria a mão de umas, mas eu comprava outras. Abria a mão de uma, mas comprava outras. Até que o tênis eu não abria mão. O tênis era uma coisa muito importante pra mim.
Muito. O tênis eu não Que abria aí é mão. onde a gente falou, essa parte não dava pra mexer em mim, né? Tinha que ser respeitada, né? Aí chegou uma que eu peguei, orando, aí me veio. Pra vir, desfaz do velho pra ter o novo. Pra Aí você chegar o precisou novo. orar, né? Pra isso, Orei. né? Aí orando, romper. orando, eu peguei e falei assim, aí veio, desfaz. Aí eu falei com meu marido, quando eu chegar em casa, a gente tava na rua, eu vou tirar os tênis. Eu tinha 29 tênis. Fiquei com 8. Fiquei com 8. Tremendo, né? 8 tênis. E tênis novos. Só que eu não usava. Eu não usava. Mas toda vez que eu viajava para fazer alguma coisa, eu trazia 3. Eu trazia não sei o quê. E eu não usava. Os tênis novos que eu dei. O tênis novos, sabe o que eu fiz? Botei tudo no saco de lixo. Só falei pra menina que trabalha lá em casa. Dá pra quem você acha que tem que dar. Porque se eu olhasse, eu ia catar meus tênis tudo de novo. Isso aí que é o processo. Gente, eu era acumuladora. E quantas E a gente às vezes acha que é pessoas- acumuladora, que eu tô te falando. Você falando isso tudo me teve isso, que eu também tava acumuladora. Porque às vezes a gente acha que acumuladora é exatamente aquilo que eu te falei. Excesso. É só, tipo, que não presta, que você vai botando, que é ferro velho, que não tem onde você entrar, que é só quem não tem condição, entendeu? Sim. Cara, E eu era acumuladora, gente. eu fiz um curso, Casa Doente, Casa Sarada. E eu comecei a ministrar esse curso por cômodos, né? Lá nesse grupo que eu tenho de Zap. E aí a gente começou a ir cômodo por cômodo, né? E a gente pode levar isso como uma maneira muito interessante. É o que que tem no seu quarto? No seu quarto tem que ter coisas de quarto de casal. O que que tem na sua cozinha? Coisas de cozinha. Quarto do seu filho? Coisas de quarto do seu filho. A desordem, ela vai tomando um campo tão grande que quando você vê, sapato tá na cozinha, ferramenta tá no quarto, né? Uhum. Coisas que é para estar na cozinha, tá na área de ferramenta, porque não Uhum. cabe mais. Então, é a desordem. Como que a desordem começa na nossa casa? Ela começa antes, é o que você falou, na nossa vida interna. Verdade. Entendeu? Para ela partir para outra área, até que chega alguém, igual chegou seu marido, igual chegou uma terapia, que conseguiu te direcionar e te sinalizar para algo e que não houve resistência da sua Verdade. parte, entendeu? Verdade. E não houve resistência por causa de Deus. Porque eu sabia que eu tinha que ter domínio próprio. Eu tinha que ter domínio próprio. Então, se eu não conseguisse dominar as minhas vontades, e assim foi assim para eu parar com açúcar, foi assim para eu parar com a minha compulsão alimentar, foi assim eu falar, Senhor, eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que ter domínio próprio. Porque se eu não conseguir dominar a mim, como que eu vou ter autoridade para falar com alguém? Sim. Como é que eu vou fazer algo? Então, assim, pra gente encerrar, Cris, me fala uma coisa. Como você consegue sair? Porque quem olha assim, acha que você é, a Mulher Maravilha. Como você lida para sair dos seus casulos? Isso é forte. Eu lido para sair com meus casulos diante de muito estudo, me apegando muito à palavra, né? Eu amo estudar a palavra, né? E é através da palavra. A palavra, ela ativa a nossa fé, ela rompe, ela te ensina a romper, ela te ensina a amar mais o próximo, a se amar. Na verdade, a palavra, ela é um manual de vida, né? Verdade. Você hoje pode comprar aí o eletrodoméstico, eu estou vendo uma cafeteira ali, mas se você não parar e ler o manual, temos 2 modelos ali, ó. Se você não parar e ler o manual, você não vai saber como usa. Então, hoje, para mim me curar, para mim me tratar, eu precisei aprender a me priorizar, a me valorizar, a me enxergar e levar tudo para a palavra, para me entender todo o meu processo e para me ser curada através de Cristo e através da palavra, né? E é isso que tem me curado, é isso que tem me ajudado para chegar até aqui, não só no campo espiritual. Porque quando eu digo a palavra, a gente não diz isso para estudar sobre a nossa vida espiritual, só sobre Deus. Não, é sobre mim também. É sobre me conhecer. É conhecer a Cristiane que Deus formou. É saber o que o Senhor quer dessa Cristiane que Deus formou. Para que eu fui criada? Saber Para qual é o que seu você foi propósito, criada? né? Saber qual é o meu propósito, né? E todo esse propósito eu só vou saber se eu aprender dele, né? Verdade. E aí tudo flui. Aproveitando isso,
Deixa aí uma mensagem para essas mulheres aí, ó, que estão no casulo, que estão lutando, que estão brigando, que é possível. Deixa uma mensagem para elas, Cris. É possível você romper, é possível você sair desse casulo. Estudando sobre borboletas, eu vi que existe várias espécies de borboleta e para cada uma espécie de borboleta, ela tem um valor e ela tem um tempo de vida. Então, usufrua da melhor maneira desse teu tempo de vida. Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas na terra. E esse é o seu tempo de romper o casulo, de sair, de bater asas e de viver o processo. Porque até a largata, ela tem o DNA da borboleta e você tem um DNA de Cristo. E ele não te chamou para retroceder. Ele te chamou para avançar. Avançar em amor, em conhecimento, se amar, olhar para si. E quando você consegue se enxergar, você vai ver que tem o DNA de Cristo em você. E que ele te ama e cuida de tal maneira que se você estiver sensível à voz dele, nada te para mais, tá bom? Se ame. E Amém! Arrasou! Amém. Foi maravilhoso. Ai, muito obrigada. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu tenho certeza, eu não vou nem falar, espero que vocês tenham sido edificados, porque eu tenho certeza que vocês foram edificados. Que vocês vão descobrir que vocês também são acumuladores, como eu descobri. E muitas das vezes aí, ó, vem da alma. Muitas das vezes não é da alma, da dor que a gente acaba se apegando. Então é bom pra gente prestar atenção mais ao julgar o próximo, achando que ele é porco, que a casa é isso, que a casa é aquilo. Porque às vezes você tá passando por isso e não percebe. Então vamos tirar aí, ó, as travas dos nossos olhos para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Então, muito obrigada, Cris. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por você ter vindo. Foi maravilhoso. E é isso aí, galera. Beijo! Beijo, beijo.